Olá, pessoal do oitavo ano. Espero que vocês estejam bem. Ainda a gente não pode estar junto, mas vamos seguindo aí nossa aula. Vamos iniciar agora o segundo bimestre, tá? Falando um pouco sobre o conto, tá? O gênero textual conto. Primeira coisa que a gente tem que ter noção, tá? Que o conto ele é um gênero textual do tipo narrativo. Ele está presente na árvore dos textos narrativos, tá? E o conto é um gênero textual que apresenta um único conflito. É um texto menor, não muito grande. Por essa razão, ele vai ter um único conflito, tá? Ou seja, uma única oposição entre as forças. Quais são as forças? O protagonista e o antagonista, tá? Só vai ter esse um único conflito. Lembre-se que o conflito é escrito no momento do clímax dos textos narrativos, tá? Há poucos personagens, além do tempo e espaço ser reduzidos. Muitos dos contos a gente verifica no máximo a existência de quatro personagens, tá? Por quê? Porque é um conto pequeno, é um texto pequeno, não muito grande, então não dá para botar muitos personagens, porque senão a gente vai ter que criar enredo para todos eles, tá? E a linguagem, como é que é a linguagem do gênero conto, né? A linguagem pode ser formal ou informal. Isso vai depender como eu vou definir meus personagens. Por exemplo, se eu defino o meu personagem é um adolescente que passa uma história em uma rede social, então eu tenho que adequar a minha linguagem para contemplar a linguagem da rede social. Então, põe a linguagem como informal. Agora, se eu vou falar de um personagem que conta a história de uma entrevista de emprego, por exemplo, aí a gente vai ter que adequar para a linguagem formal. Então, isso vai depender de como vai ser o enredo da história. Seguindo aí. Sobre as causas do conflito, tá? As causas do conflito, ou seja, lembre-se que conflito no texto narrativo é o clímax. Pode ser uma diferença de opinião entre a decisão de cumprir ou não uma regra, um desejo ou um obstáculo para realizá-lo. Tá? Geralmente o conto ele tem esses três tipos de clímax, tá? O conflito cria uma situação de tensão que domina toda a narrativa e prende a atenção do leitor até o desfecho. Então, lembre-se que o clímax é o momento de maior importância de todo o texto narrativo e o conto é narrativo, então o clímax também do conto é de momento de maior importância. É o que vai prender o leitor. A história que vai desenrolar, o enredo que vai desenrolar até o conflito, né? E o próprio conflito assim é que faz o leitor ficar preso. Então a gente tem que dar uma caprichada na hora de escrever e pensar no enredo, principalmente no conflito, tá? Seguindo aí. O enredo do conto deve apresentar linhas gerais às seguintes fases. Isso aqui é para a gente lembrar de como a gente escrever um texto narrativo. A gente tem no primeiro parágrafo quatro parágrafos de mínimo, né? O primeiro parágrafo é a apresentação, onde a gente vai falar a situação inicial, a gente vai ver isso melhor na próxima aula, tá? A situação inicial, a gente vai apresentar o personagem, o espaço, o tempo e vai iniciar o enredo. Aí depois a gente vai para o segundo parágrafo, a compilação ou evolução, ou seja, a gente vai mergulhar no enredo, vai contar a história propriamente dita. Até chegar no momento de clímax, que a gente escreve no terceiro parágrafo, tá? Aí é o momento onde que o antagonista e o protagonista vão ter aquela situação, aquela ação para poder se enfrentar, né? E no quarto parágrafo, que é a conclusão, o último parágrafo, sempre vai ser a solução do clímax com o desfecho da história. A gente vai ter que dizer o que aconteceu com cada personagem. A gente vai solucionar o que aconteceu depois do clímax. Aí entra no quarto parágrafo explicando o que aconteceu depois do clímax e dizer como cada personagem terminou na história. Então, basicamente, é assim que a gente vai escrever um texto de gênero narrativo como conto é. Seguindo aí. Aí vamos ver os tipos de conto que existem. Existe o conto fantástico ou fantasia. É uma das formas mais livres de escrever, pois permite à imaginação um vasto desenvolvimento, né? O conto fantástico é uma construção de um mundo irreal com situações improváveis e ações que transpassam a realidade além do humano. Um exemplo é o Harry Potter, né?
Harry Potter não é um conto, porque é uma narrativa grande, mas a gente dá uma ideia de que é um texto de fantasia, né? Que foi criado todo uma história, um espaço, as situações, criar um outro imaginário, um mundo imaginário, que seria o mundo dos bruxos, no caso do Harry Potter. Então, quando eu for escrever conto fantástico, conto de fantasia, eu vou criar uma outra realidade. A gente vai sair da realidade que a gente conhece e vai para o mundo da imaginação, tá? Seguindo aí. Outro tipo de conto, conto de ação, é o mais comum. A predominância da aventura nesse tipo de conto não significa ausência das demais. Existem, sem dúvida, mais um grau de inferioridade em relação à ação. O que quer dizer? O conto de ação, ele é um conto que a gente vai narrar aventuras de personagens, né? As aventuras dele na ação. E a gente pode aí dizer uma aventura dentro de um mundo imaginário, ou seja, num conto de fantasia, criar um conto de ação. Então a gente vai unir aí dois tipos de contos, se é possível permitir, tá? Mas desde o momento que o conto narre uma aventura, né? O exemplo, As Mil e Uma Noites, né? Narre as aventuras e a gente vai dizer que é um conto de ação, tá? Seguindo. Ainda no conto de ação. A predominância de aventura nesse tipo de conto. Ah, repetiu aqui, né? Então, falando mais um pouquinho do conto de ação. Por que que ele é o mais comum? Porque os contos gostam de botar as aventuras, geralmente, dos personagens, né? De dizer, por exemplo, como um exemplo que a gente está agora na questão do isolamento social, né? Como que seria uma aventura de um personagem em isolamento social, né? Aí a gente pode criar um conto a respeito disso. Utilizando a realidade, né? Então não partiria para um conto fantástico, né? Por que que é interessante? Por que que é interessante, né? Porque é o mais comum que a gente vê, é o mais fácil de a gente entender e é o mais fácil até de ser escrito também, tá? Vamos seguindo. O conto de personagens, ao menos comum, tá? Vamos entender o que é o conto de personagem. O objetivo deste conto é retratar um personagem. Mesmo que constitua o objetivo principal do contista, este nunca atingirá o grau de plenitude específico do romance. Primeiro momento, né? Aqui nosso objetivo é narrar o personagem. A gente vai criar um personagem, tá? E a gente vai começar a escrever sobre ele. Quem é ele, o que que ele pensa, deixa ele de pensar, né? E como que isso interfere na vida dele, na busca que ele faz. Seria esse conto de personagem, tá? Então a gente vai focar num personagem em si. É, por que que ele diz que ele nunca vai atingir o grau de plenitude no romance? A gente vai falar mais ou menos o do romance, que o romance é uma narrativa grande, né? Os livros que a gente lê normalmente, com muitos capítulos, vários personagens, um clímax principal e outros clímax secundários, tá? Então, por exemplo, o que eu posso dizer aí, é, como um exemplo de romance, um texto grande que é romance. Alice no País das Maravilhas, tá? É um romance de ação. Ah, professor, mas não está falando história de amor. Não, o romance ele não é característico pela história de amor. Ele é característico por ser uma narrativa grande, com vários personagens e vários conflitozinhos e um conflito principal, né? Qual é o conflito principal da Alice, tomando como exemplo? Ela entrou no mundo da imaginação dela, então ali ela se permitiu a várias aventuras e ela estava num processo de descoberta. Então esse é o conflito principal. E os secundários, todas as descobertas que ela fez nesse mundo da imaginação. Então esse seria o romance. Por que que é difícil de fazer o conto de personagem? Porque ele não é o grande. Se o conto for se tornar grande, né? O conto se tornar grande, ele vira um romance. E como a gente vai falar tudo que um personagem pensa, como ele enxerga o mundo, como ele consegue se desenvolver na sua história de vida num conto, né, que é uma narrativa menor. Então é esse que é o pensamento que
que se tem, por isso que ele se torna menos comum, tá? Se o contista, vamos continuar lendo. Se o contista volta a sua atenção ao exame, se ele vai voltar a atenção ao exame do personagem, levará sempre em conta a conjectura própria do conto, ou seja, o fará dentro dos limites próprios à narrativa curta, isto é, sintetizada. É esse o problema que evidencia. O que está querendo dizer aí? Tá? Se ele vai mergulhar na característica do personagem, ele tem que pensar, o autor vai ter que pensar que ele não tem muito espaço para escrever. Então, como que ele vai poder desenvolver? Então, talvez a gente nunca consiga entender todo o personagem. Então, a gente vai ficar focado apenas em um aspecto da personalidade do personagem, tá? Exemplo, feliz aniversário de Clarice Lispector. Aí tem o conto de cenário atmosfera, que é bastante raro, tá? Nele vai predominar o cenário, o ambiente sobre o enredo e os protagonistas. Aquelas aventuras de casa mal assombrada, que a casa fala, que a casa que assombra as pessoas, né? Então esse seria o conto de cenário. A gente vai ficar focado no espaço. O espaço, o local vai criar uma vida e vai influenciar no enredo. Assombramento de Afonso Arino, que é um exemplo de conto de cenário, tá? Vamos seguindo aí. O conto de ideia. Nele, o contista oferece ao leitor um resumo, uma síntese generalizada das observações que a vida lhe permitiu fazer acerca dos homens e do mundo. Não, não é complicado, vamos entender aqui. O que a gente vai falar aqui, né, no conto de ideia? Por exemplo, eu vou falar de um personagem que teve uma grande ideia de promover a solidariedade em meio à pandemia, crise do coronavírus, né? Então ele teve a ideia de querer distribuir alimentos, um exemplo. Aí a gente vai começar a falar, escrever sobre essa ideia dele, né? Como ele vai desenvolver, como que ele vai defender a ideia. Então aí eu estou baseando todo o meu texto na ideia que o personagem teve, tá? Eu não me interessa falar quem é a personalidade desse personagem nem nada, eu só estou focado na ideia. Então por isso que o conto é de ideia. Por quê? Porque olha só, o material que vai servir, que se serve é o usual. O personagem, a história, o ambiente, porém o objetivo é utilizá-lo como instrumento para transmitir o que pretende, a ideia que está identificada com a ação e os personagens. Então foca aqui tudo que eu vou utilizar, o espaço, o tempo, o conflito vai ser para poder eu conseguir evidenciar a ideia que o personagem teve, tá? Continuando, e o conto de efeitos emocionais, tá? Aqui a gente vai falar das sensações, né, que o leitor pode ter. Pode ser um conto de terror, o de pânico, de surpresa, tá? Então aquele conto que vai causar um espanto, a gente cria para causar um espanto no leitor, né? Que a gente pode dizer suspense, o terror, frequentemente vem mesclado com o conto de ideia. Personagem, ação, ambiente, tudo nele converge para o objetivo principal, que é despertar uma emoção em quem lê, apropriada comunicação dos climas de mistério ou de medo. Ou seja, é o conto de suspense, conto de terror. Um exemplo que faz escrever muito esse tipo de conto é o escritor Edgar Allan Poe. Ele adorava escrever esse tipo de conto de efeitos emocionais, com muito suspense e com muito terror. Um, 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 Vários exemplos que a gente pode ter de conto de suspense, né? Se a gente for mergulhar na história, antes de virar romance, as aventuras do Sherlock Holmes, vira e mexe tinha um conto de suspense no meio. Por quê? Porque no meio das investigações dele, os crimes, né, que ele investigava, às vezes tinham cargos de terror tão grande que a gente via o suspense na hora e dava medo no leitor, né? Então, um exemplo que a gente pode ter aí. Seguindo a aula, pessoal, então chegamos ao fim, tá? Espero que tenham gostado e a gente se vê em breve. Um abraço a todos.